tive uma identificação, e a minha própria formação teológica foi no que a gente chama de esquerda. Muito embora eu tenha a leitura crítica da esquerda, e qual é o campo político onde eu me localizo? Na esquerda, chamado progressista. Isso mais recentemente? E desde os meus 17 anos, quando eu cheguei no seminário. Quando eu cheguei Mas no isso seminário, era um problema na época, não? Não era. Virou um problema depois, Virou um problema Também depois. Acho que antes não era um problema. Não era, Vilela. Quando eu cheguei no seminário ali, em 1981, estava se discutindo... lembra, o movimento das diretas já foi em 1983. Praça da Sé. Exato, Vale do Anhangabaú. Eu cheguei no seminário em 1981. Bom, ali, naquele momento, ainda se discutia a teologia da libertação. Leonardo Boff e todos os teólogos latino-americanos. Que a teologia da libertação é um pensamento teológico elaborado na América Latina. Da Igreja Católica. Da Igreja Católica, muito embora a sua gênese seja a Igreja Presbiteriana. Rubem Alves. Sabia. Rubem Alves e um outro pastor presbiteriano missionário chamado Richard Shaw. São presbiterianos. Bom, em 1969, a tese de doutoramento do Rubem Alves foi... o título deveria ter sido Da Libertação. Teologia da libertação. Ou simplesmente Da Libertação. Sim. Só que, 69, ditadura militar no Brasil, publicar um texto desse, então como foi traduzido, ou como foi publicado? Da Esperança. Então, um pastor reformado presbiteriano falando sobre a dimensão social, política e ideológica do Evangelho. Ok? 69. Com a ditadura militar, o que aconteceu com o movimento social que hoje a gente chama de progressista ou de esquerda? Foi para a Igreja Católica. Foi para as comunidades eclesiais de base. Não tinha sindicato, não tinha partido, não tinha movimento estudantil, não tinha movimento social. Tudo fechado. Para onde eles foram? Foram para a Igreja Católica e as comunidades eclesiais de base. Então, toda essa intelectualidade teológica libertária e de engajamento político-social estava dentro do catolicismo. Dentro da igreja evangélica, protestante, reformada, existia uma explícita adesão ao movimento militar e à ditadura militar. Quando eu cheguei no seminário em 81, com 17 anos de idade, e eu tinha influências já anteriores, eu tinha um tio que me ensinava política na visão dele, claro, mas me ensinou política. Eu lia o Pasquim, do seu tempo o Pasquim? Claro. Eu li o Pasquim com 14, 15 anos de idade, eu lia em fio, eu lia Paulo Francis. Eu peguei o finalzinho. Eu fui aluno do Ziraldo depois de desenho, de arte. Sério? Dele e do Zélio. Mais do Zélio. Irmão então, eu fui aluno do Zélio e do Ziraldo. O Zélio cuidava lá do Salão de Moro de Piracicaba, eu tive mais exatamente, naquela época ali. Então, quando eu chego em 80, eu não sei, eu acho que porque eu não tive notícia do falecimento dele. Mas quando eu chego, eu fui para a biblioteca da minha faculdade e eu achei casualmente, por acaso, eu achei um artigo em que o teólogo protestante dizia, olha, eu não concordo com um monte de coisa da teologia da libertação, mas eles fazem perguntas que nós temos que responder, que é o que é que nós fazemos numa América Latina pobre e numa América Latina com governos autoritários militares. O que é, como nós respondemos à fome. E nós temos que tratar desse assunto. Essa percepção teológica é muito própria do terceiro mundo. Por quê? Tem um teólogo da PUC aqui de São Paulo, Fernando Altemeyer, ele tem uma leitura muito interessante, que ele fala que a teologia europeia,
do pós-guerra era uma teologia de diálogo filosófico, metafísico, e que a grande pergunta do pós-guerra era como falar de Deus depois do Holocausto, como falar de Deus depois de Auschwitz. Imagino, né? Era angústia da alma. Era angústia da alma, de sentido. Como é que nós, seres humanos, conseguimos fazer um negócio desse? Onde estava Deus quando a gente fazia isso tudo? Por que ele deixou? Então, enfim, era uma discussão teórica filosófica. A teologia feita na Europa era essa. Só que, o Altemir diz assim, lá eles estavam querendo responder às perguntas feitas a partir da angústia da alma. Na América Latina, as perguntas são feitas a partir do sofrimento do corpo. É a fome, é a pobreza, é a miséria, é o esgoto a céu aberto, é a falta de água potável, é a tortura, o desaparecimento de familiares pelos governos, é o assassinato, é o crime. Aqui o negócio é não ter o que comer. E os teólogos latino-americanos começaram a desenvolver uma reflexão teológica atenta a isso. E dentro do movimento protestante cunhou-se a expressão a missão integral da igreja, em que a missão da igreja não é apenas pregar o evangelho para a alma, para o espírito. É o ser humano na sua unidade, na sua totalidade, integralidade. Então, a missão integral. Essa missão integral, ela sempre foi identificada com o quê? Com a sua origem. Os movimentos sociais, os movimentos de resistência às ditaduras na América Latina, o que hoje a gente chama de progressista. Sim. Esquerda. Então, esse foi o meu berço. Então, quando eu chego em 2018, que tem uma candidatura Bolsonaro e Haddad, em quem que eu vou votar? Quem me conhecia sabia quem eu ia votar. Eu nunca fui fazer política do púlpito da minha igreja. É isso que eu ia perguntar. Eu nunca levei um político no púlpito da minha igreja. Isso aconteceu muito nessa última eleição. Sim, eu acho um absurdo. Né? A igreja é um espaço democrático, plural. Né? Eu disse do púlpito da minha igreja, aqui na igreja você pode ser corintiano e palmeirense, você só não pode ser racista. Mas pode ser corintiano e palmeirense, vota em quem você quiser. Agora, tem algumas coisas que são da pauta de valores, que independe, né? Você pode ser uma pessoa de direita decente e uma pessoa de esquerda decente. O problema é ser indecente, não é ser de esquerda e nem de direita. Né? Então, aqui, nesse momento, todo o meu alinhamento teológico, que não foi de 2018, foi da minha vida toda, mais identificado com isso que a gente chama hoje de pauta progressista. Embora eu tenha minhas limitações, os meus senões, as minhas críticas, mas o meu campo é esse. E isso ficou bem complicado, né? Já nessa época? No Brasil daqui, 2018, sim. Eu disse, isso foi um grande momento interessante, porque eu falei que eu não admitia que Jair Bolsonaro fosse considerado um candidato viável, especialmente por pastores, meus colegas, se tornarem cabos eleitorais de Jair Bolsonaro. Que aconteceu, né? Sim, até hoje. Até hoje. Né? E aí eles disseram, não, você fez um pronunciamento político. Eu falei, não, eu fiz um pronunciamento de valor. Por quê? Eu tinha ido para o Chile ali naquele período e eu acompanhei a notícia de que o ministro da Cultura do Chile foi empossado num dia. No outro dia ele inaugurou participou de uma solenidade e declarou que a ditadura chilena foi uma dita branda, não foi tão assim ditadura, e ele foi exonerado no dia seguinte. Aí eu falei, aqui no Brasil nós temos um homem que diz que a ditadura matou pouco, tinha que ter matado uns 30 mil, um homem que vai ao plenário do Congresso e exalta o Ustra, um torturador, e ele não é inviabilizado, ele é o candidato dos pastores, né? E eu falei, eu tenho estranheza. Eu entendo o ódio ao PT,
falei inclusive do púlpito, né? Falei, olha, eu sei que existe um ódio contra um partido que protagonizou o maior esquema de corrupção que a gente tem conhecimento na história do Brasil. Eu entendo. Mas não precisa ir para Jair Bolsonaro. Né? E na minha ótica eu estava fazendo uma questão, um pronunciamento ético, não político.